Ministério da Cultura e o Instituto Ricardo Brenan apresentam a ação formativa de contrapartida social do projeto Panorama, de portos a capitais no Brasil setentrional. PRONAC 178.612, Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet, PRONAC 178.612. A mostra tem o patrocínio do Itamaraty e do Grupo Parve. A organização e produção do projeto é da Expomos, realização do Instituto Ricardo Brenan, Ministério da Cultura, Governo Federal. Então, bom dia, pessoal. Bom dia. Tudo bem com vocês? Estão felizes? Não? Por que não? Hã? O esporte perdeu. Foi triste, né? Eu estava torcendo pelo esporte também. Então, mas vamos superar isso, porque o esporte já ganhou o estadual, pelo menos, né? E vai garantir acesso para a Série A com certeza esse ano, que vai estar de volta, né? Vai, né? Então, pessoal, eu vi aqui que alguns de vocês já foram lá no Instituto, né? O que vocês lembram que vocês viram lá? O que vocês gostaram de ter visto lá? Hilton, viu o que lá, Hilton? Lá no museu. Lá no castelo. Você não foi pro castelo? Foi? Presta atenção. Eu vi que algumas pessoas Hilton. levantaram a mão aqui. Tem espada. Levanta aí, Hilton, pra gente ver. Fala mais. Uhum. Que mais? Quem mais que foi aqui? Tinha escudo, armadura. Quem mais? Outra pessoa que mais? Lembra de alguma outra coisa que tinha lá? Hã? Tinha espada, canhão. Tem. Então, pessoal, a gente vai falar hoje, na verdade, de uma exposição temporária. Pessoal, silêncio, por favor. Esse grupo aqui, se continuar atrapalhando, a gente vai assistir a palestra lá na minha sala com a parede. Então, pessoal, a gente vai estar falando aqui de uma exposição que é temporária, né? Então, que ela ficou ali no museu um tempo, ela não estava lá, ela não fica sempre lá, né? Então, provavelmente, quando vocês foram lá, vocês não viram ela, né? Então, é uma coisa nova que a gente vai estar trazendo aqui. Não, a gente não vai falar sobre as armas necessariamente, tá? A gente vai falar dessa exposição, que se chama Panorama. Apagou aqui. De portos a capitais no Brasil setentrional. Esse trata de quadros que foram pintados mais ou menos 200 anos atrás. Aí vocês imaginam que 200 anos atrás a gente não tinha telefone celular, câmera fotográfica estava começando a ser inventada, um pouco menos de 200 anos atrás, na verdade, né? Então, quando as pessoas viajavam para algum lugar diferente, longe da casa delas, elas não tinham como fotografar para mostrar esse lugar para as pessoas que elas conheciam. Então, o que era muito comum nessa época? Que as pessoas, artistas pintavam paisagens dos lugares que eles viam e vendiam para as pessoas conhecerem, como se fosse uma fotografia, né? Na época só tinha pintura. Então, a gente vai falar aqui, basicamente, de imagens produzidas assim, algumas pinturas, algumas com outras técnicas, né? Tem uma técnica chamada litografia, que é uma técnica que se pega uma pedra, se passa um lápis gorduroso nela, com alguma cor, se coloca um papel em cima, coloca uma coisa bem pesada para ela ficar ali, e depois se tira a coisa pesada, tira o papel e fica a imagem que tinha sido desenhada naquela pedra, fica no papel. É uma forma mais fácil de ficar reproduzindo imagens do que ter que desenhar toda vez, fazer toda vez desenho. Faz uma vez só, bota várias vezes aquele papel ali e vai fazendo várias cópias do mesmo desenho, né? Então é um tipo de técnica que a gente vai encontrar aqui. Aí, fotografia estava começando a ser inventada na época também. Então vai ter umas fotografias bem antigas, né? Uma técnica que era bem mais demorada. Não ficava só registrado na tela da câmera, como a gente conhece hoje, né? Do celular. Então a foto ela tinha que ser revelada, né? Mais ou menos impressa, colocada num papel. Então a gente vai ver aqui alguns exemplares dessas imagens, tá bom? E algumas pinturas mesmo feitas com tinta, com óleo, numa tela ou na madeira, né? Pode passar, por favor. Então, o nome da exposição era Panorama. Vocês já ouviram essa palavra antes? Panorama? Alguma... Hã? Na casa. Mas vocês já ouviram falar em panorama? Quando vocês têm no telefone, vocês vão tirar uma foto. Não tem um modo de foto panorâmica, né? E como é que ele é? Como é que é quando vocês tiram uma foto assim? Ela é diferente de uma foto normal, não é? Como é que é a foto panorâmica? Quem sabe como é uma foto panorâmica?
É grande, né? Você vai girando assim, né? E vai montando uma foto bem comprida. No final sai uma foto bem comprida, né? Então, a palavra panorama, ela tem origem lá na língua grega. E ela significa visão do todo, tá? É uma visão geral de tudo. Por isso que a foto panorâmica é isso, que pega de lá até aqui, né? Então, ela foi usada pela primeira vez na arte por um homem escocês chamado Robert Barker, tá aqui o nome dele, porque ele pintou dentro de um prédio de formato cilíndrico. Vocês sabem o que é um cilindro? É tipo um copo, tipo um rolo de papel toalha, de papel higiênico, sabe? Aquela coisa redonda e comprida, assim. Então era um prédio nessa forma, e ele... Qual é a dúvida, amigo? O outro colocou aquele negócio aqui embaixo no meu lugar pra colocar aqui. Coloca no espaço que está vazio, coloca uma flechinha indicando que está trocado só, por favor. Então, nas paredes internas desse prédio, por dentro dele, ele pintou as paredes todinhas com a vista da cidade de Edimburgo, que era onde ele morava. E aí as pessoas entravam nesse prédio e elas tinham a sensação de estarem vendo a cidade vista de cima, né? E aqui a gente tem um desenho representando justamente esse prédio, como se tivesse cortado ele ao meio, cortou o prédio ao meio e abriu ele assim, para vocês verem os dois lados, né, da parede. Aí aqui a gente vê, isso aqui vocês conseguem entender, imaginar assim, que é tipo dentro de um prédio, o cara pintou as montanhas, o mar, os navios e tal, e aqui é uma parte da cidade, né? As pessoas entravam nesse prédio, elas são bem pequenininhas aqui, elas iam subindo as escadas e elas iam como tendo uma vista externa da cidade, né? Então ele começou uma técnica de pintar panoramas, vistas gerais de 180 ou 360 graus, no caso dele, de uma cidade, de uma região aberta, né? Então o nome desse prédio, de forma cilíndrica, era Rotunda, né? Era um prédio que existia, muitos prédios com esse tipo existiam lá pela Escócia, pela Inglaterra naquela época. Então ele usou um desses prédios para começar a pintar justamente esse tipo de pintura, né? Pode passar, por favor. E aí a gente vai ver as obras que a gente estava lá na exposição, eram todas de paisagens aqui do Brasil, tá? De cidades brasileiras, certo? E aí, 200 anos atrás, como é que era o Brasil de 200 anos atrás, né? Era muito diferente do que é hoje, né? A gente imagina que as coisas mudaram muito de lá para cá. E o que acontecia nessa época? O Brasil, vocês sabem que o Brasil foi uma colônia de Portugal, não é? Os portugueses chegaram aqui, né? Estabeleceram a colônia, né? Começaram a extrair pau-brasil no primeiro momento, depois começaram a plantar cana-de-açúcar, principalmente aqui na região Nordeste, né? E exportavam isso para outros lugares e o dinheiro ficava todo com Portugal, né? O Brasil não enriquecia nesses 300 anos que ficou sendo colônia. Só que aí aconteceu que, lá perto de Portugal, tinha um homem francês chamado Napoleão Bonaparte. Vocês já ouviram falar nele? Sim. Alguém sabe alguma coisa sobre ele? Tá. Então, Napoleão, ele era um general do exército francês e que ele deu um golpe após a Revolução Francesa e ele assumiu o governo da França e se declarou imperador. Então ele começou a querer conquistar toda a Europa, colocar toda a Europa sob domínio francês. E aí, com medo de que Portugal fosse dominado e possivelmente a família real portuguesa fosse morta, né, ou presa, porque Napoleão ia conquistar aquela região, eles fugiram de Portugal, a família real com a sua corte, né, os nobres que viviam próximo à família real. E eles foram para onde? Para o Brasil, que era a principal colônia portuguesa. Para conseguirem escapar pelo Oceano Atlântico até o Brasil, sem o risco de serem abordados por navios franceses que pudessem prender eles, a marinha inglesa, que era a marinha mais forte da época, escoltou eles, prestou esse serviço de escolta para a família real, para eles chegarem aqui no Brasil, né? E aí, então, em 1808, a família real chegou ao Brasil. Primeiro deu uma paradinha em Salvador, né, que era uma cidade mais próxima de Portugal. Se a gente olhar no mapa, a gente vê que Salvador está mais perto da Europa do que o Rio de Janeiro, que era a capital na época. E aí aqui a gente tem essa pintura que representa justamente esse momento em que a família real chegou em Salvador, né? É uma pintura do artista Cândido Portinari. Ele não viu na época, né? Ele viveu já nos anos 1900, isso aqui foi início dos anos 1800, mas ele fez uma pintura registrando esse momento, né? E aí, quando a família real chega aqui, o Brasil, para eles, era um lugar que era só para explorar as riquezas. Eles não queriam desenvolver aqui a região com universidades, bibliotecas, banco, nada disso tinha no Brasil até então.
Só que quando eles chegam para cá, aqui passa meio que ser a sede do Império Português, né? Eles abandonaram Portugal. E aí eles têm necessidade de justamente começar a criar essas instituições, como bibliotecas, universidades e tal. E aí, nesse contexto, eles fundam a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, em 1816, justamente para começar a formar cientistas, artistas, né, que ainda não tinham. Aqueles que faziam isso no Brasil ou estudavam fora, ou os artistas eles eram autodidatas, né, eles iam aprendendo a pintar, a escrever, a fazer teatro, meio que por conta própria. Não tinha uma escola para formar as pessoas que faziam isso aqui no Brasil. Aí, em 1822, você sabe, né, Napoleão já tinha sido derrotado na Europa, a família real volta para lá, Dom Pedro I fica aqui de regente inicialmente, quando chamam ele de volta lá para Portugal, ele diz que não vai, que ele vai ficar no Brasil, e proclama a independência do Brasil em 1822, né, 7 de setembro, aquela história que falam do Grito de Ipiranga, né, história que todo mundo já ouviu falar alguma vez na vida, né. Então, o Brasil passa a ser independente de Portugal, né. E aí, logo depois da independência, ele transforma essa Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios na Academia Imperial de Belas Artes, que era justamente para formar pintores, escritores, né, escultores aqui no Brasil. Pode passar, por favor. E aí, no título da nossa exposição, tem essa palavra setentrional. Alguém já ouviu essa palavra? É uma Mapa. É um mapa, justamente. E eu vou falar sobre esse mapa agora, né? Setentrional é uma palavra diferente, que a gente não ouve todo dia, mas ela tem mais ou menos o significado de, assim, a região norte de algum lugar. A gente chama de região setentrional. E aí a região norte, a metade norte do Brasil, ainda mais nessa época que o Brasil não tinha ido muito para o interior, né, porque aquela região lá da Amazônia não tinha sido muito explorada ainda pelos portugueses. A região norte do Brasil era basicamente aqui a região nordeste, né? Aqui a gente tem um mapa, como o colega falou, que foi desenhado em 1780 por um francês, né, que desenhava mapas, e justamente se chama Mapa da Parte Setentrional do Brasil. Aí ele tá preto e branco, aqui tá pequenininho também, tá meio ruim da gente identificar direito qual é essa região, né? Aí pedi para a Mônica passar aqui, para mostrar que no mapa atual fica mais fácil da gente identificar, né? Eu destaquei aqui, em vermelho, justamente a região que está representada ali. A gente vê que pega quase toda a região nordeste do Brasil, né, os estados do Nordeste, e um pouquinho aqui do norte. E aí a exposição que a gente tinha lá tem imagens justamente de 4 cidades de dentro dessa região aqui, tá? Que aí é Belém do Pará, você não conseguiria, mas aqui fica Belém, São Luís do Maranhão, Recife, né, que é onde a gente está, e Salvador, na Bahia. E aí eu vou falar um pouquinho de como era cada uma dessas cidades na época em que essas imagens foram feitas, tá bom? Primeira cidade, então, é Belém. Alguém aqui já esteve em Belém? Tem algum parente em Belém? Não? Eu também não. Mas aí eu fui estudar a respeito de Belém para falar um pouquinho para vocês, tá? Belém é a capital do estado do Pará, né? Então, todas essas cidades, elas têm uma coisa em comum. Alguém arrisca dizer? Na verdade, elas têm mais de uma coisa em comum, né? Hã? Todas foram? Tem castelo, sim. Sim. Todas elas são capitais dos seus estados, né? Belém é a capital do Pará, São Luís é a capital do Maranhão, Recife é a capital de Pernambuco, Salvador é a capital da Bahia. Mas todas elas ficam no litoral, ficam na beira do mar, né? E vocês sabem por que isso? Hein, pessoal? Por favor, volte aqui, ó. Hã? É. Passando de carro. Gente, a lista é assim uma vez. É. Seria assim, ó. Vinha uma fila, descia para outra. Eu tô vendo passando para um e outro. Só assim uma vez. É, só assim uma vez, tá, pessoal? De preferência, deixa passar para o coleguinha da frente, de trás, vai. Para ficar com essa assinatura ao mesmo tempo. Só um instantinho aqui que tá montando lá. Acontece. Então, pessoal, vocês sabem por que essas 4 cidades elas estão localizadas no litoral e elas são as capitais dos estados? Qual é a relação entre uma coisa e outra? Justamente, porque os portugueses chegaram aqui. Você vai poder assinar, aguarde um pouquinho. Os portugueses chegaram aqui. Você assina. Os portugueses chegaram aqui justamente de navio, né? Não tinha avião na época, eles iam de navio, então o primeiro lugar que eles chegavam era justamente no litoral. E aí a cidade começava a se desenvolver
a partir do lugar onde eles achavam um espaço bom para construir um porto, porque a intenção deles era justamente extrair riquezas daqui e levar para Portugal, né? Como eu falei, primeiro para o Brasil, depois principalmente a cana-de-açúcar, depois lá nos anos 1700 eles descobrem os metais preciosos em Minas Gerais. Então, os portos eram pontos muito importantes para Portugal, porque era de onde saíam as riquezas que iam enriquecer, de fato, a coroa portuguesa, né, a partir da produção aqui no Brasil. Então é isso, as cidades são todas litorâneas porque é onde ficavam portos importantes para a administração portuguesa. E aí Belém era uma delas. E como eu disse, como a atividade comercial era a principal função da colônia, né, da extração de riquezas aqui do Brasil, teve a necessidade de criar um lugar lá onde fossem ser pesadas as mercadorias que eram produzidas aqui no Brasil, para saber quanto o dinheiro ia valer, né? Se produzia tantos quilos de açúcar, tinham que pesar para saber quanto dinheiro eles iam ganhar com aquele açúcar. Então eles criaram, perto do porto lá de Belém, um lugar que era tipo uma alfândega, que era onde se fazia isso, e que ficou chamado de ver o peso, que era o lugar de ver o peso, justamente de pesar, né? Ele foi fundado lá em 1627, então tem 400 anos quase, né? Ao longo do tempo, conforme o comércio dessa cidade foi crescendo, foi tendo necessidade de fazer um espaço cada vez maior para dar conta de uma quantidade cada vez maior de mercadorias, né? E isso foi mudando de lugar ao longo do tempo. Mas, digamos, o último lugar em que parou ao ver o peso foi lá no final dos anos 1800 já, se construiu esse prédio azul aqui, ó. E se vocês forem a Belém hoje, vocês podem visitar ele, tá? É o principal ponto turístico da cidade. Todo mundo que vai a Belém, se vai fazer um passeio turístico, vão falar assim, tem que ir no Ver o Peso. Ver o Peso é a maior feira livre a céu aberto da América Latina, né? O prédio azul ele é só uma parte, é o mercado, mas ao redor também tem um monte de outras barracas que pode encontrar de tudo que tu quiser comprar, tu vai achar lá. E aí, então, é isso. É uma coisa que foi fundada lá 400 anos atrás e ainda hoje é muito importante para a cidade. Praticamente todo mundo que vai a Belém acaba visitando lá, né? E aí, ali em cima, a gente tem uma fotografia que estava lá na nossa exposição, justamente do litoral de Belém, e que mostra, né? Tem uma igreja aqui no meio, que talvez seja essa mesma igreja que está aqui também até hoje, né? Então a gente vê que era uma coisa muito antiga, essa fotografia é lá de 1860, e a gente vê que a cidade de Belém é uma cidade muito antiga e que mantém ainda muitas coisas que existiam há muito tempo, estão lá até hoje e são importantes, né? E aí uma outra característica da cidade de Belém é que ela era uma cidade que tinha muita água. Ela tinha tipo um pântano muito grande. Certinho? Tá bom. Então, tinha necessidade de tirar um pouco desse alagado, porque era uma água que não dava para beber, era uma água suja, uma água que não servia para nada, só atrapalhava o crescimento da cidade para quem queria desenvolver a cidade. Então eles resolveram que eles tinham que secar esse alagado. Como é que fazia? Era muita, muita água. Eles decidiram cavar umas valas para escorrer essa água até o mar e então secou. E eles construíram a cidade por esse terreno que era alagado. Hoje, se vocês forem lá, vocês vão ver que não tem mais uma parte alagada na cidade, né? E a cidade cresceu por cima disso, né? Que era o alagado do Piri. O alagado do Piri não existe mais. Pode passar. A segunda cidade que a gente vai falar, então, é São Luís no Maranhão. Alguém já foi a São Luís? Tem algum parente em São Luís? Conhece São Luís? Não? Eu também não. E eu também tive que estudar para conhecer, né? Então, a cidade de São Luís também é uma cidade muito antiga, que também tinha um porto importante. E aconteceu uma coisa assim, como eu falei para vocês, o Brasil ele era colônia de Portugal. Então, para Portugal produzir suas coisas, ele precisava de matéria-prima, né? Por exemplo, da madeira do pau-brasil, eles faziam a tinta vermelha que usavam para tingir tecidos, né? Da cana-de-açúcar, eles faziam o açúcar, cachaça, né? E outras coisas. E é assim que iam desenvolvendo as manufaturas, né? Aqueles produtos industrializados da época lá na Europa. A Inglaterra também tinha suas colônias. E a principal delas, vocês sabem qual era a principal colônia da Inglaterra? Estados Unidos, exatamente. Então, só que no final dos anos 1700, os colonos nos Estados Unidos se revoltam contra a administração inglesa e começam a guerra de independência dos Estados Unidos. E quando eles estão em guerra, eles param de ceder, né? A Inglaterra para de poder extrair aquelas coisas de lá. Eles estão em guerra, são inimigos agora. Então, os Estados Unidos param de fornecer o algodão para as indústrias de tecido da Inglaterra. E eles têm que arranjar de um outro lugar para continuar ganhando esse algodão para produzir seus tecidos, suas roupas.
E um dos lugares em que eles vão buscar algodão, comprar algodão, é justamente da província do Maranhão. Né? Tinha uma grande produção de algodão lá. E aí é isso, no final dos anos 1700, os donos dessas produções de algodão, eles enriquecem muito. E eles mandam os filhos irem para a Europa para estudar lá, porque era um lugar onde tinha universidades que eles achavam melhores e tal, né? Que no Brasil estava assim começando essas coisas. E os filhos vão lá, passam alguns anos lá estudando, vem uma cidade muito diferente, muito mais moderna, com muito mais prédios, ruas, né? Iluminadas e coisas assim, teatros. E aí eles voltam para cá querendo modernizar a cidade de São Luís, que a cidade de São Luís seja uma cidade moderna como as que eles viam na Europa. E aí, ao longo desses anos 1800, lá, depois que essas pessoas voltam para cá, para São Luís, eles começam a fazer uma série de leis para modernizar a cidade. A cidade ela era muito desigual, né? Tinha as famílias desses grandes proprietários de terras que moravam em umas casas grandes, às vezes de mais de um andar, mas a grande maioria das pessoas moravam em casas pequenas, de palha. E aí, essas pessoas ricas, elas não gostavam de ter que conviver, achavam que a cidade ficava feia com aquelas casas de palha. Então, eles fizeram uma lei que proibia que se construíssem mais casas de palha na cidade. E também proibia que as casas que já existiam fossem consertadas com mais palha. Se as casas se estragassem, ou se alguém fosse construir uma nova casa, tinha que ser de pedra ou de madeira. As casas de palha não podia mais. Então a gente já vê aí que é uma coisa que acaba prejudicando justamente as pessoas mais pobres da cidade, né? Que não tinham dinheiro para construir uma casa tão boa assim, né? Com um material mais resistente. Além disso, há várias outras leis que acabam prejudicando as pessoas mais pobres da cidade, como, por exemplo, eles proíbem que andem pelas ruas animais magros e doentes, né, cavalos, que provavelmente eram os animais que serviam para o sustento das famílias pobres, que podiam fazer um comércio de alguma coisa, né, fazer o seu animalzinho para carregar alguma mercadoria de um lado para o outro, não podia mais. Então, esses são só alguns exemplos de leis que, na verdade, acabavam prejudicando os mais pobres para defender os interesses das pessoas ricas que queriam modernizar a cidade. Junto a isso tudo, né, como eu falei, eles tinham visto lá pela Europa teatros, onde faziam peças de teatro, óperas, orquestras se apresentavam. E aí eles queriam, para modernizar a cidade, tinha que construir um teatro na cidade de São Luís. Em 1815, então eles iniciam a construção de teatro, que é fundado em 1817, que é o Teatro União. Ele recebe esse nome porque na época o Brasil ainda não era independente, e o reino chamava Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Então, União fazia referência a esse Reino Unido que era, né, Portugal, Brasil e Algarves. Depois da independência, o teatro muda de nome e vira Teatro São Luís, e depois, hoje em dia, ele se chama Teatro Arthur Azevedo, em homenagem a um homem que escrevia peças de teatro lá da cidade, que era muito famoso. Né? Ele existe até hoje também. Aí aqui a gente tem uma pintura que também estava lá na nossa exposição, que mostra a cidade ao fundo, lá com as casas, também difícil de ver, mas aqui na frente tem uma dessas casinhas de palha que eu falei para vocês que as pessoas ricas, os administradores não gostavam, né? E aqui embaixo uma vista de cima também da cidade atualmente, a gente vê que ela mudou muito, né? Ela não continua com os prédios que a gente está vendo ali, ao contrário de Belém, como a gente viu antes, né? Que a igreja estava lá 400 anos atrás e permanece ainda hoje. Pode passar, por favor. Vocês conhecem a cidade de Recife? Já foram a Recife? Tem algum parente em Recife? Não. Não. Então. Então, pessoal, vocês sabem por que a cidade tem esse nome? Justamente, que são aquelas formações rochosas que tem lá perto da praia, né? Que a gente dá pra ver, né? Que às vezes até fala assim, fica na frente dos Recife que é mais seguro que o tubarão não vem, né? O pessoal fala, né? Então, além dos tubarões não virem, o que não vinham eram as ondas muito fortes do mar. Então fez daquela região ali um espaço ideal para que os portugueses estabelecessem um porto. Ficava fácil de deixar os navios ali porque o mar era mais calmo, né? Então ficava fácil de deixar os navios ali para justamente fazer esse comércio. Quando foi fundada a cidade do Recife, ela não era... Titanic também. Se o Titanic viesse para cá, ele ia ficar bem seguro ali na beira do mar, porque os arrecifes iam proteger. Sim, mas aí porque ele não veio para cá, ele foi navegar num lugar que era arriscado. Aqui no Recife era seguro de navegar. Se tivesse vindo para cá, não teria fundado. Então, quando foi fundada ali a cidade de Recife, ela era o porto de Olinda. Olinda era a capital, né, da capitania de Pernambuco, né? Depois, só muito depois, 300 anos depois que foi trocar, e Recife se tornou capital. E aí, uma das principais características da cidade naturais
é a presença dos rios, né? Principalmente o Capibaribe e Beberibe, né? Tem as pontes, tudo, né? E aí, para que servem os rios hoje em dia? Para tomar banho, beber. Então, mais antigamente, nessa época que a gente estava falando, anos 1800, os rios eles eram muito importantes para transporte. Hoje em dia não se usa muito o rio para transporte, né? Se usa justamente as ruas, né? Usa muito mais carro, ônibus, metrô, né? Mas na época, muito do açúcar que era plantado aqui pelo estado, para chegar até lá ao porto, vinha navegando justamente pelos rios. Os rios eram importantes por isso. E aí é interessante que com o desenvolvimento dos meios de transporte por terra, os rios passam a ser um problema e não mais a solução para o transporte. Então se cria as pontes e se para de usar os rios. Então é interessante a gente pensar como a mesma coisa, o rio que está aqui desde sempre, vai mudando de significado conforme a gente, o ser humano, vai se relacionando com o meio ambiente, né? E aí Recife era um porto muito importante no que a gente chama de navegação de cabotagem. Alguém já ouviu falar nisso? É uma palavra também bem estranha, né? Não tem por que a gente conhecer isso, né? Mas é assim, é uma navegação em trechos curtos, que levava mercadorias de um lugar para outro lugar próximo, um porto próximo. Então vamos supor, saía um navio lá do Porto de Natal, Rio Grande do Norte, com alguma mercadoria, e ele parava no Porto da Paraíba, deixava alguma coisa, pegava outra, parava no Porto de Recife, deixava alguma coisa, ia descendo, por toda a costa do Brasil, né? Então Recife acabava sendo um porto muito importante nesse negócio. E quem trabalhava nessa região portuária, nessa época, eram pessoas escravizadas e, como diziam nos documentos da época, pessoas livres de cor, ou seja, provavelmente descendentes de ex-escravizados, né? Ou escravizados. E aí eu sei, vocês já devem ter percebido que o meu sotaque é um pouco diferente, né? Um pouco estranho, porque eu não sou daqui do Recife. Mas acho que uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu cheguei aqui é que vocês têm muito orgulho de serem pernambucanos, de serem recifenses, da história de vocês também, né? E aí eu sei que... Por favor. Muita gente fala que Pernambuco é meu país, né? E tem a referência justamente à Revolução de 1817, né? Que Pernambuco ficou independente do Império, né? Tudo isso. Eu gosto muito. Depois disso ainda teve a Confederação do Equador em 1824, né? Então, tá, por favor, eu vou continuar aqui. E aí eu estudei um pouco sobre esses... Por favor, se acalmem um pouquinho, por favor. Tá quase acabando. Eu estudei um pouco sobre esses assuntos e eu vi que realmente, né, era uma revolta contra o governo central do Império, que estava lá no Rio de Janeiro, que Pernambuco, né, ficou independente, foi um país por um período de tempo. Só que esses ideais de república, né, de independência, assim, geralmente eles eram inspirados nas revoluções que tinham acontecido muito longe, como eu já falei, nos Estados Unidos, na independência dos Estados Unidos, na França, na Revolução Francesa, lá de Napoleão, né? Então, quem conhecia essas coisas, provavelmente eram pessoas que tinham um acesso ao estudo, né? Na época não existia escola pública, então quem conhecia essas coisas eram pessoas que tinham dinheiro, que podiam estudar, que podiam saber o que estava acontecendo no mundo. Era pouquíssima gente, não tinha internet, não tinha tanto jornal, não era tão acessível a informação, né? Demorava muito para chegar aqui, né? Vinha de navio, enfim, não tinha e-mail, nada de telefone, nada. Só que teve um outro evento aqui no meio desse período, entre a Revolução 17 e a Confederação do Equador, que eu acho que é bem desconhecido. E alguém aqui já ouviu falar na Pedrosada? Então, a Pedrosada eu gosto de falar porque eu descobri justamente estudando para preparar essa apresentação aqui. Eu queria saber isso. Tinha pessoas do povo mesmo, gente pobre, envolvida nessa Revolução de 17 e tal. Podia ter, mas eles acabaram saindo como anônimos, assim. Quem ganhou destaque mesmo são grandes figuras, como o Frei Caneca, né? Essas lideranças, né? Desse movimento. E aí eu vi a Pedrosada que, aparentemente, foi um movimento de caráter mais popular. Vocês já ouviram falar na ilha de São Domingos? Provavelmente não, né? Mas vocês já ouviram falar no Haiti? Que é um país que fica ali na América Central, uma ilhazinha bem pequenininha. Então, o Haiti, antes de ser Haiti, ele se chamava Ilha de São Domingos. Ele era uma colônia francesa, onde se plantava também muita cana-de-açúcar, principalmente. E, digamos assim, 10% da população eram os franceses, os brancos, que ficavam com a riqueza e administravam aquilo lá, e 90% eram pessoas negras escravizadas. Essas pessoas, depois de anos e anos de escravidão, elas perceberam que elas eram muito mais do que aqueles que estavam explorando o trabalho delas.
Então elas se organizaram e fizeram uma revolta, mataram muitas pessoas que estavam explorando o trabalho delas, outros fugiram e eles tomaram conta da ilha. Então eu acho que é o único evento na nossa história da humanidade em que uma revolta escrava resultou na independência de um país. Foi uma coisa realmente muito interessante, muito diferente para a época, e isso causou muito medo, principalmente aqui no Brasil, onde também tinha uma grande população escravizada e uma pequena população livre. E aí, inspirado nesse acontecimento, tinha um homem chamado Pedro da Silva Pedroso, era um homem negro, né, provavelmente descendente de escravizado, e que ele era militar. E ele queria fazer algo parecido aqui. E ele começou a divulgar essa ideia entre as pessoas mais empobrecidas, né, porque as pessoas escravizadas dificilmente enriqueciam, né. E as pessoas foram comprando a ideia dele e foram querendo realmente realizar isso. Começou a correr pelas ruas a notícia de que haveria uma revolta das pessoas de cor, né, como eles chamavam na época. E, inclusive, o Frei Caneca mesmo não gostava do Pedro Silva Pedroso, achava que ele era um arruaceiro, dizia que as pessoas que andavam com ele eram tipo uma gentalha, falava muito mal. Então, o próprio Frei Caneca não gostava desse pessoal, desse movimento, né. Só que aconteceu que justamente eles tentaram fazer essa revolta acontecer no dia 23 de fevereiro de 1823, então fez 200 anos esse ano disso. Só que como a notícia já tinha corrido, muita gente sabia, muita gente estava com medo, o Império já pôde mobilizar suas tropas para reprimir esse movimento e que acabou não tendo nenhum resultado positivo para as pessoas que estavam. Acho que por isso que a gente também não conhece muito ele. Então Pedro acabou sendo preso, perdeu seu cargo no exército e tal, e a revolta acabou morrendo. Mas acho que é interessante a gente resgatar a memória disso, porque realmente esse sim era um movimento de caráter popular, de gente do povo, de gente trabalhadora, não de gente que tinha algum dinheiro, né? Então, gente como a gente. Só pode voltar, só volta ali um pouquinho. Aí aqui a gente tem uma pintura, é bem mais antiga que as que a gente viu antes. Essa aqui é de 1640, da época que os holandeses estavam aqui, né? Que é justamente uma vista panorâmica ali do litoral, que tem justamente os navios holandeses ali, né, as ilhas, que hoje são o Recife Antigo, né, que era a Ilha de Antônio Vaz, que hoje é o bairro de São José, bairro de São Pedro, Santo Antônio. E embaixo aqui é uma fotografia atual, mais ou menos da mesma região, né, e de novo, a gente vê que muita coisa mudou, né, vista lá de Olinda, né, de Olinda tem uma vista linda para a cidade de Recife, tiraram uma foto que pega mais ou menos a mesma região que está retratada ali. Agora sim, pode passar. Então, a última cidade é Salvador. Alguém já foi a Salvador? Conhece Salvador? Tem parente em Salvador? Ah lá. Você foi lá? Né? E você conheceu o mercado modelo? Elevador Lacerda. Elevador Lacerda. Sim. Então, vou falar um pouco disso aqui agora, tá? Também é uma cidade portuária. Foi a primeira capital do Brasil. Foi Salvador, né? Porque ela ocupava uma posição ali que era vantajosa, porque era perto de Portugal, era perto da costa da África também, de onde traziam as pessoas escravizadas que iam trabalhar nas plantações aqui. Então, por conta dessa atividade marítima, se construíram ali trapiches. O que eram trapiches, né? Uma palavra também esquisita que a gente não está acostumado a ouvir toda hora. São esses prédios aqui atrás, ó, que eles eram tipo armazéns onde se guardava mercadoria, só que eles tinham um equipamento todo para facilitar o embarque e desembarque de mercadorias, né, para deixar mais rápido. Então era um porto bem ágil, o Porto de Salvador. Por conta dessa atividade comercial intensa também, lá se construiu uma alfândega, mais ou menos como o Ver-o-Peso lá de Belém que eu falei antes, e que era esse prédio aqui. Ele foi inaugurado em 1862, essa foto é em 1860, antes dele estar pronto. E aí é um prédio que existe até hoje. Está aqui uma foto dele atual, que ali é o Mercado Modelo. E ele fica perto do elevador Lacerda, olha aqui o elevador Lacerda. E aqui quase na frente do elevador Lacerda fica o Mercado Modelo. É um ponto turístico também da cidade de Salvador. Provavelmente quem for lá vai acabar visitando o Mercado Modelo, né? E que divide a cidade, né? Tem o elevador Lacerda para levar da parte alta para a parte baixa da cidade e vice-versa. Na parte baixa, antigamente, quem vivia eram as pessoas que trabalhavam no porto, né? As pessoas trabalhadoras, mais pobres. E em cima moravam os grandes proprietários, os administradores da cidade. O Porto de Salvador ele era muito importante para a atividade comercial, tanto interna quanto externa, ou seja, para exportar as coisas para a Europa, para trazer as coisas da Europa, da África também, né, as pessoas que iam trabalhar forçadamente, e também para trazer do interior aquelas coisas que as pessoas que viviam na cidade precisavam. Por exemplo, tinha plantação de algumas coisas no interior do estado da Bahia que não tinham na cidade de Salvador e que precisavam. Então vinham pelos barcos, pelos rios, provavelmente o Rio São Francisco,
para abastecer a capital, né? E aí, em Salvador, a gente teve as primeiras companhias de navegação a vapor. Porque até então, os navios, eles todos tinham aquela coisa de vela, dependiam muito das condições climáticas, né? E com o navio a vapor, com o motor a vapor, um motor que funcionava a energia própria, era mais fácil de navegar, era mais rápido, né? Então se desenvolveram pequenas companhias lá e em 1853 se juntam e formam a Companhia Baiana de Navegação a Vapor, que facilitava, justamente, dinamizava esse comércio e fez com que Salvador, por muito tempo, fosse uma das cidades mais ricas do Brasil, né? Então não vou ficar estendendo muito aqui, vocês já estão cansados, a gente vai encerrar, pode passar, por favor? Aqui estão os textos, os livros que eu li, para aprender sobre esses assuntos que eu falei, tá? Pode passar, por favor? Muito obrigado a vocês. Se tiver alguma dúvida, curiosidade, podem perguntar.